Oi, nesse vídeo vamos falar do quarto princípio, que é a letra I, que é a Interface Segregation Principle, né, que é o princípio da segregação de interfaces. Vamos rodar aqui o código primeiro. Eu gosto muito desse princípio por causa de um termo que a gente vai usar, que eu vou mostrar para vocês. O código não está dando erro, é o mesmo código sobre aves, né? E tem dois métodos, né, que é o bicar e o voando, né, sobre as aves, o gavião também. E o pinguim, ele bica, né, e aqui tem um print, né, sobre a ação de voar, e que eu pontuo, ó, como o pinguim não voa, vou tentar correr rápido, né, então o gavião aqui no código refatorado a gente não tem essa ação, né, que a gente colocou aqui para o pinguim. E o que apresenta esse princípio? Significa o seguinte, que nenhuma interface, né, deve forçar as suas classes derivadas a implementar códigos que não fazem sentido para ela, né? O que significa isso? Para a gente nunca criar aquelas interfaces ou heranças gigantescas com todos os nossos métodos lá, criarem good class, né, que são as classes deuses, a gente saber arquitetar bem o nosso projeto para que isso não aconteça, né? E o termo que eu gosto é não forçar, né? E isso fica legal no código, né? Que você mesmo que está implementando e ele te força a implementar comportamentos que aquele objeto novo não necessita ter. Então isso que eu acho interessante nesse princípio, né? E eu vou mostrar como que a gente fez aqui no CodeSmell e depois a gente refatorou, né? Então o código principal, né, que chama só os métodos, ele tem o gavião e o pinguim, ele bica e voa, ele bica e voa, né? Bem simples, né? Entrando na ave primeiro, a nossa interface, é, ele voa, ele bica, né? Então são comportamentos que toda ave tem que implementar, né? Então eu tenho uma galinha que implementa, né, ave, e ela também não voa, então tem até um print aqui, né, brincando, né, puto foi o desenvolvedor que criou isso, galinha não voa. Então eu tive que imprimir algo aqui, eu tive que fazer algo, gente, desculpa que o palavreado foi num treinamento que eu estava dando sobre isso, brincando, né, eu criei a galinha na hora lá, e é um comportamento que a galinha não tem, mas só que eu fui forçado a imprimir algo e eu não queria que desse erro ali, eu não quero lançar uma exceção, né? Então eu tenho a galinha bicando, o gavião, que é o único que faz os dois comportamentos, então foi tranquilo implementá-los, né? O gavião voando e o gavião bicando. O pinguim, a mesma questão, eu não quis imprimir um erro, entre aspas, né? Eu fui forçado a implementar alguma coisa, né? Porque o pinguim não voa. Então eu tenho o pinguim aqui bicando, e quando eu fui implementar o método voar, eu tive que falar o seguinte: como o pinguim não voa, eu vou tentar correr rápido, né? Então eu fui forçado a implementar um comportamento que não faz parte da abstração do objeto pinguim. Então isso feriu, né, diretamente o princípio, né, da segregação de interfaces. E o código refatorado é bem semelhante ao que a gente conhece, né, do outro princípio. Um fica ajudando o outro também, né? Eu acho que você implementar seguindo os princípios, um vai ajudando, esbarrando no outro em questão de limites também, né? Mas o código refatorado deixa eu mostrar o principal primeiro, que ele só chama. Então eu tenho um gavião, que o gavião bica e voa, e o pinguim, que ele apenas bica, né? A gente tem a interface ave, aonde ela tem um comportamento de bicar, então todas as aves
tem que implementar o comportamento bicar. Eu tenho as aves voadoras, que ela estende aves, então além dela bicar, ela também vai voar. E aqui agora eu consigo implementar corretamente os meus métodos, né? Pois cada, cada classe, cada objeto vai ser forçado a implementar só o que ela realmente faz de ação. Então, uma galinha, ela bica. Então, aqui está imprimido o cocó dela. Foi uma brincadeira também. O gavião, ela já é uma ave voadora, então ela foi forçada a implementar os dois métodos de voar e bicar. E o pinguim, o nosso amigo pinguim, ele é uma ave, então ele tem o comportamento de bicar. Seguindo esse princípio, também a gente está indo pensando em uma arquitetura limpa, aonde a gente está utilizando muito bem todos os conceitos de orientação a objeto e não está forçando ninguém a fazer algo que essa pessoa não queira. A gente não está forçando o código a fazer algo que aquele código não precise fazer, né? Pensando em um projeto muito maior, essa violação de princípio faz com que a gente tenha muito mais retrabalho, mais custo e com certeza, né, dificulta muito a gente a encontrar erros e problemas, né? Eu gosto muito desse princípio.